Om Kayena vacha manasyendrayirva bhutyatmanava prakriti swabhava karomi adyat sakalam paresma Narayanayeti samarpayami Narayanayeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Nesta série de vídeos vamos falar sobre Bhakti Yoga, o caminho da devoção, da rendição do amor divino. Esta obra chama-se os Bhakti Sutras de Narada. São atribuídos ao sábio Narada e fala tudo sobre o caminho da devoção, do amor a Deus. Algo que para os dias atuais é uma joia, uma preciosidade, aquilo que trará alento ao coração do verdadeiro buscador da verdade. Que todos vocês possam encontrar inspiração nesta obra, direcionamento e um entendimento profundo, e que também o amor divino possa brotar nos vossos corações. Continuando, Bhakti Sutras de Narada, capítulo 6, Supremacia da Devoção. Sutra 25. Essa, devoção suprema, é novamente superior à ação, conhecimento e yoga. Então Narada aqui diz que a devoção é superior a todos os outros caminhos. Porque, na realidade, a devoção, o caminho da devoção começa com devoção, termina em devoção. E os outros caminhos, de certa forma, a mesma coisa. Sem devoção, eles não começaram ainda. Então, a devoção é aquilo que traz a vida ao processo, é a própria vida do processo. Até lá, digamos que os instrumentos das outras disciplinas são instrumentos de purificação que permitem o surgimento da devoção. Da mesma forma, esses instrumentos permitem que a purificação continue e que a devoção vá crescendo. Então, por exemplo, a meditação, um dos sábios se referiu a ela à devoção como meditação amorosa, num sutra anterior. Ou seja, a meditação feita com a presença da devoção e com o intuito de manter e aumentar a devoção. Então, a devoção é superior, pois ela engloba todos os outros. E sem a devoção não há vida, pois a vida é a própria devoção. Vamos aos pontos. Narada diz que Karma, Jnana e Yoga são métodos para alcançar o resultado, enquanto o Bhakti é o próprio resultado. Então, o Bhakti é o próprio resultado e os outros são para alcançar esse resultado. Mais ou menos o que eu já expliquei no processo da purificação. E os outros muitas vezes são iniciados, ou a maior parte das vezes, sem a presença de devoção, ou às vezes até sem o conceito de Deus presente. Mas, eventualmente, para ganhar vida, a devoção terá que despertar.
O yogi é aquele que entra em comunhão viva com Deus e percebe perfeitamente a imanência e a atividade dele em todo o mundo. E sem devoção não tem como haver a constante comunhão com Deus. A devoção é o veículo que leva a essa comunhão constante. E a devoção é tudo uma questão de nível de devoção. Pois a devoção é a comunhão constante, quando ela fica grande o suficiente. E esse amor por Deus, esse amar por Deus, é a sua própria recompensa. É o meio e o fruto. E enquanto existe muita impureza, se imagina que amar a Deus é por algum tipo de benefício ou recompensa. Quando amar a Deus é a própria recompensa, na ausência dessas impurezas. A menos que alguém seja abençoado com o amor do Senhor, a menos que seu coração seja purificado pela devoção, é impossível realizar serviço altruísta, que é a base do Karma Yoga. Não é? Então, a base do Karma Yoga é entregar todos os frutos do trabalho para Deus. É uma forma de adorar a Deus. Mas sem a devoção, isso não é possível. Pois sem devoção não há trabalho altruísta. Existem motivações, alguma coisa que se está buscando em troca desse trabalho. Sem devoção real não se pode conhecer a natureza do Senhor. Verdade. Porque aquilo que se chama devoção, do ponto de vista do indivíduo, é algo meio que dual. Mas a devoção termina em devoção, da mesma forma como a dualidade termina em unidade. Bhakti ou devoção é um fim em si mesmo. Em Jnana Yoga existe o risco da queda. No caminho da devoção não há risco, pois o devoto recebe total amparo e ajuda de Deus. Se nos outros caminhos não existe esse caminhar direto para Deus, constante para Deus, está meio que entregue quase que a si mesmo. E são muitas complicações que surgem no caminho. Sendo o orgulho, o ego, um dos maiores obstáculos. Mas quando o devoto está de mãos dadas com Deus, Deus pode guiá-lo e evitar essas quedas. Um Karma Yogi considera o trabalho como adoração. É o dever pelo dever. O serviço altruísta, através da renúncia aos frutos do próprio ato, é um meio para alcançar a Deus. Não há escravidão no serviço altruísta. E esta frase poderia ser mal interpretada, pois ela não fala de escravidão a Deus, se eu estou a servir a Deus como sendo seu escravo, não é? Ela fala, não há escravidão no serviço altruísta, pois o serviço altruísta é aquele que está livre de desejos pessoais, logo ele não vai gerar frutos que me mantêm escravo, preso na roda do samsara. Então esse trabalho altruísta, realmente altruísta, ele liberta, porque não só queima os sanskaras passados, como não gera novos frutos, que gerem novos nascimentos. Mas sem devoção não tem ações altruístas. Elas vão estar sempre premiadas de necessidades próprias. Um Karma Yogi deve cultivar as virtudes: tolerância, adaptabilidade, simpatia, misericórdia, visão igualitária, equilíbrio da mente, amor cósmico,
paciência, humildade, generosidade, nobreza, autocontrole, controle da raiva, não violência, veracidade, moderação em comer, beber e dormir, vida simples e resistência. Só então haverá sucesso perfeito na prática do Karma Yoga. E há um ponto importante que eu devo frisar agora, que é o seguinte: embora estejamos a falar de Bhakti Yoga, do caminho de Bhakti, e estejamos a colocar estes pontos por oposição aos outros caminhos, ele não é oposição aos outros caminhos. Os outros caminhos são formas de Bhakti, ou formas para chegar a Bhakti, logo formas de Bhakti. É a devoção que torna a prática espiritual, a devoção ao divino, a devoção a Deus. Se os outros caminhos podem ser iniciados sem essa devoção, sim, mas eles só realmente eles iniciam na forma, sem a devoção, mas eles só iniciam realmente em conteúdo quando começa a haver alguma devoção. Então, todos os outros caminhos sem Bhakti não são ainda práticas espirituais, embora possam levar a isso. Então, na realidade, não há distinção. Todos os outros são instrumentos de Bhakti. E se não tem essa contemplação, se não tem essa visão na prática, ela não poderá dar frutos. É por isso que muitos estão em práticas espirituais e os frutos são poucos. Porque não existe espaço para mais. Existe muitas vezes até a rejeição de Deus, ou do que se chama o conceito de Deus. E então só resta o tempo e a purificação, não é? Para permitir que a vida do processo surja, ou seja, o amor a Deus, a devoção e a reverência, que é um estado exaltado de consciência. Ainda assim, um outro ponto que também é importante frisar é que muitas vezes no caminho de Bhakti há uma confusão e o adorar a Deus torna-se uma fonte de prazer pessoal para satisfação do ego, e isso também aprisiona, pois se excluem outras ferramentas que estão presentes nos outros caminhos, por exemplo, no Karma Yoga, o trabalho, a oferenda do trabalho, não é? E todas as formas como a meditação, a leitura de escritura, tudo isto como instrumentos de purificação. E sendo excluídos, pode haver a permanência em estágios de Bhakti inferior para satisfação, porque é prazeroso. E isso aí já não é evolução, já não é elevação. Karma Yoga é o exercício da vontade. Jnana Yoga, o exercício do intelecto e da razão. Bhakti Yoga é o exercício da emoção. A vontade consagra todas as atividades através da entrega completa a Deus. Karma Yoga. Através da entrega completa a Deus. Bhakti. O intelecto percebe a glória e a majestade do Senhor. Bhakti. A emoção experimenta a bem-aventurança do êxtase divino. Bhakti. Arjuna faz uma pergunta ao Senhor. Aqueles devotos que sempre harmónicos te adoram e aqueles que adoram o indestrutível, o não manifesto, destes, quem é o mais erudito em yoga? Mais versado? O Senhor responde: aqueles que com a mente fixa em mim, sempre harmónicos, me adoram, dotados com fé suprema. Eles, na minha opinião, são os melhores em yoga. Pois eles estão colhendo a totalidade do propósito dessa existência dessa forma e da jornada
espiritual. Não só por chegar ao fim da jornada, mas por saborear toda a viagem para Deus. Novamente, ele diz no Gita: o yoga é maior do que até mesmo o sábio, o de Gyana, não é? O yogi é maior que o homem da ação, o karma yogi. Portanto, torna-se um yogi, ou Arjuna. Aqui fala do Bhakti Yoga, não é? Aquele que, não é, chegou na união com Deus. E todos os outros, enquanto não chegarem na união com Deus, não é? Que pode ter diferentes interpretações, mas é a mesma experiência, a mesma vivência. Entre todos os yogis, aquele que, cheio de fé, com o seu eu interior permanecendo em mim, me adora, ele é considerado por mim como o mais completamente harmonizado. Diferentemente dos outros que põem ênfase num determinado ponto e as outras partes da viagem não são usufruídas. Esta é uma história de amor. A busca por liberdade, autorrealização, realização do eu, realização de Deus é uma viagem de amor. Somente devoção inabalável a mim, dentro de quem habitam todos os seres, por quem tudo isso é permeado. Portanto, somente essa devoção inabalável a mim. A mim, Krishna está a dizer. E ele continua. Mas pela devoção obstinada pode haver a minha percepção, Arjuna, e ser visto, ser conhecido e visto em essência e em mim entrar. Então, Krishna está a dizer que apenas pela devoção obstinada ele pode ser conhecido, podem entrar nele e o conhecer. A devoção obstinada a Deus é aquela que não vê nada mais além de Deus. E esse é um estado exaltado, um nível muito alto de pureza, que é a devoção obstinada, a devoção exclusiva, não vê mais nada além de Deus. E só assim poderá haver a percepção de Deus, o conhecimento da essência de Deus, né? E o entrar em Deus. O caminho de Bhakti, ou o espírito de Bhakti em todas as disciplinas espirituais, é fácil para a grande maioria dos buscadores. Deus assume uma forma para ajudar os devotos. Então, as diferentes imagens que são atribuídas a Deus, os diferentes caminhos para Deus, é uma bênção de Deus para diferentes tipos de buscadores poderem estabelecer uma relação com Ele, dentro das suas características pessoais dos buscadores. As imagens não são absolutas. A essência por detrás das imagens, das manifestações, é absoluta. O caminho de Bhakti é o caminho mais fácil, seguro e rápido para alcançar a mais alta felicidade ou realização de Deus. Essa é a razão pela qual Narada diz que o Bhakti é maior que Karma, Jnana e Yoga. E se o espírito da devoção e de Bhakti, o entendimento, estiver presente em todas as disciplinas, também não haverá risco de queda. Agora, quando não está presente, aí o risco de queda é uma possibilidade, ou uma grande possibilidade. Aqueles que escalam alturas vertiginosas por meio de práticas austeras, imaginando-se liberados, mas sendo realmente não iluminados, porque carecem de devoção a ti ou olhos de lótus, caem em um abismo sem amar,
sem nunca amar teus pés. Nunca, no entanto, os teus, ó Madhava, se desviam do caminho, sendo amarrados por ti, por laços de afeição e guardados por ti, eles caminham destemidamente no caminho espiritual. Pois aqueles que fazem a jornada sem contemplar a presença de Deus estão, na realidade, perdidos sem saber. Podem imaginar que estão iluminados porque não conhecem a comunhão constante com Deus, não conhecem a Deus, imaginam a vibração alta como isso sendo Deus, como isso sendo a realização, e acabam por cair porque perderam a meta e o propósito dessa existência, dessa forma, e o propósito maior de tudo isso, que é essa comunhão constante com Deus. Sutra 26. Por ela, devoção ser da natureza do resultado ou fruto de tudo isso. Então, neste segundo sutra, Narada fala, não é? Porque é que a devoção é superior. Então, é um ponto que já abordámos, não é? De certa forma, mas aqui ele constata, não é? Ser da natureza do resultado ou fruto de tudo. Portanto, de todos os caminhos espirituais, de todas as práticas espirituais. A devoção não é um meio para um fim, é um meio e um fim. É o fim ou a culminação de todos os sadhanas ou disciplinas. Todas terminam ali. Se não chegaram ali, não terminaram. O Deus oculto se manifesta através da devoção. Então o homem realiza a sua própria natureza divina. E ele só é oculto para aquele no qual Deus não cabe, nem como conceito ou apenas como conceito, mas que as impurezas não permitem. Com a remoção das impurezas, Deus se torna visível, se torna manifesto. Aquilo que era oculto se revela. E aí o homem realiza a sua própria natureza divina, a sua unicidade com Deus. Várias disciplinas, como práticas de yoga, ritos religiosos, autocontrole, votos de vários tipos, serviço de um professor ou guru, cultivo de virtudes divinas, são descritas nas Escrituras Sagradas, mas a devoção ao Senhor é o fim de todas elas. Então, todas estas práticas levam à devoção ao Senhor, a Deus. Se não levou ainda, muito trabalho pela frente. Jnana é o fruto da prática quádrupla. Viveka, Vairagya, portanto Viveka, discriminação, Vairagya, desinteresse, é a melhor palavra que encontro para isso. As 6 virtudes, o controle da mente, que é o Sama, Dhamma, controle dos órgãos dos sentidos, o Parati, renúncia a todos os trabalhos, Titiksha, a tolerância, Shraddha, fé, Samadhana, concentração, Mumukshutva, anseio forte pela libertação. A pureza de coração e o apagamento do ego é o resultado da prática de Karma Yoga. Kaivalya, ou iluminação, é o fruto da prática de Raja Yoga. Mas Bhakti é em si da natureza do resultado, de todos estes resultados que falámos anteriormente. Começamos com Bhakti e terminamos com Bhakti. Bhakti, ou amor, não vem como resultado de nada. Não chegou ao devoto como uma coisa nova, está sempre lá. Pois ele começa já com essa devoção e vai purificando e ela vai crescendo até ao resultado final, que é igual ao fruto dos outros caminhos. E os outros caminhos, enquanto não tiverem Bhakti, enquanto não tiverem devoção, são secos, não têm vida.
Dhyana, Karma e Yoga são os caminhos que dão os resultados na forma de Bhakti ou devoção suprema ao Senhor. E eles são os meios para essa devoção também. Os que seguem outros caminhos acalentam segundo as intenções. Também não há Bhakti enquanto houver segundas intenções. Então eles falham em alcançar a Deus. E isto nos outros caminhos ou no caminho de Bhakti. Mas aqui considera que não há caminho de Bhakti ainda enquanto não houver essa pureza. Enquanto houverem segundas intenções. O que seriam segundas intenções? Eu amo a Deus porque quero melhorar a minha vida. Eu amo a Deus porque quero a iluminação. Eu amo a Deus porque quero algum tipo de benefício. Isso ainda não é Bhakti. Só que nos outros caminhos, a presença desses desejos, de vários tipos de desejos ainda, tem uma certa compatibilidade, mais do que no caminho de Bhakti. E eles existem no caminho de Bhakti também, nos buscadores, aqueles que tentam trilhar esse caminho. E é muito fácil ficar preso no Bhakti inferior, pois ele é prazeroso, diferente de outras disciplinas. E é por isso que, na realidade, não existem disciplinas de yoga. Existem caminhos diversos que, em algum momento, se devem transformar no caminho, em que engloba todos eles. E tudo é adoração a Deus. E instrumentos de purificação. O caminho de Bhakti, sem a meditação, para a maioria dos buscadores, não é possível também, pois ficam presos. Meditação intensa, disciplinada, pois ficam presos. Trazer aquele fervor de amor devocional já precisa de um certo nível de pureza. Então todos estes caminhos, eles são o caminho desde que na sua base esteja a devoção a Deus e a visão de que está se direcionando para Deus. E é isso. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva tvameva vidya dravinam tvameva tvameva sarvam mama deva deva Tvameva sarvam mama deva deva.